Vamos lá, que hoje nós vamos falar um assunto bastante interessante, que é sobre a gente identificar as deficiências nutricionais em planta. Então é um assunto assim, bem interessante, não é um assunto fácil, porque nem sempre aquilo que é deficiência é o motivo principal, mas é um assunto que dá para a pessoa aprender bastante e ter mais noção, ver uma clorose na planta, nós vamos explicar o que é clorose, uma necrose, folha mais nova, folha mais velha, amarela, e qual deficiência de nutriente que pode ser. Vamos dar alguns exemplos, então vocês vão ver aí bastante informação sobre os nutrientes. Aí eu resolvi começar, de modo geral, dando uma nivelada no pessoal, porque aqui tem gente que nunca ouviu falar de nutrientes e tem gente já um pouco mais sabendo que trabalha com isso, que tem um público que a gente dá curso, dá aula, que já tem um pouco mais de informação. Então, mas a gente vai só nivelar, para quem já sabe é mais uma recordação, para quem não sabe é bem um aprendizado novo, que a pessoa vai entrar praticamente num mundo novo, um mundo de adubo, que ela vai começar a ter uma base para tomar decisão na hora de ir numa flora, de ir numa casa agropecuária, ir num ambiente onde vende adubo, ela saber escolher pelo menos qual adubo, ou saber ter noção do que a planta dela está precisando. Então isso é muito importante a gente saber para a gente começar a orientar e ter ideia dos nutrientes de modo geral. Desativar os comentários, né? Agora nós vamos dar uma desativada nos comentários para a gente falar, então vou falar em torno aqui de 30 minutos mais ou menos sobre adubo e em seguida nós vamos abrir, quando a gente fala 30 minutos acaba que fala um pouquinho mais, mas em seguida nós vamos abrir para as perguntas e dúvidas. Depois, se passar de 1 hora, a gente antes de 1 hora a gente encerra e volta novamente à live para retornar com as perguntas e depois nós vamos respondendo, Mônica vai respondendo as perguntas e dúvidas de vocês aí. Então, dentro de um jardim, eu acho que vamos começar aqui. As plantas de um jardim têm um dado bem interessante, que é uma pesquisa que foi feita até pela Abrap, aproximadamente, acredito, foi logo no início da Abrap, há uns 25, não acredito 25 não, acredito que uns 20 anos atrás, eu não sei quantos anos tem a Abrap, depois vou consultar aqui, que é uma Associação Brasileira de Arquitetos e Paisagistas. E teve uma pesquisa que me falaram que ela fez, foi quais as plantas que aqueles arquitetos paisagistas utilizavam nos projetos. Porque todo congresso que tinha de plantas ornamentais, de modo geral, as pessoas, os produtores reclamavam que eles produziam algumas coisas, mas ninguém comprava, e os paisagistas, de modo geral, também reclamavam que às vezes ele escolhia alguma planta, mas não achava no comércio para comprar. Então, entre aspas, ficava igual o cachorro correndo atrás do rabo e nunca conseguia pegar. Então, eles contrataram uma empresa para pesquisar quais as plantas que eram utilizadas no projeto. E uma surpresa aconteceu no jardim. O paisagista que utilizou mais plantas nos projetos que foram vistos, utilizou pouco menos de 50 espécies. E a média foi em torno de 25 a 40 espécies para a maioria deles. Então, por que eu estou falando isso? Porque na hora que a gente vai aprender a diagnosticar sobre planta, ou ver deficiência nutricional, quando você fala de uma cultura só, facilita bem se eu trabalho só com, por exemplo, feijão. Né? Então, hoje eu vejo uma deficiência no feijão, o ano que vem eu estou plantando novamente, daqui a 2 anos, 3 anos, 5 anos, vai tornando uma repetição e a pessoa se adapta àquela situação, bastando olhar. Mas como nós estamos falando de um jardim,
e a gente tem infinitas espécies ornamentais, né, para ser colocado em jardim. Então, se você pegar, por exemplo, o livro de plantas ornamentais do Lorenzo, você vai ver lá mais de 3.000 espécies ali. Então você vai ficar assim, pô, para cada uma dessas vai ter um sintoma diferente, vai ter uma coloração diferente. Então, esse dado dessa informação, eu já estou reduzindo um pouco o seu universo. Não é tão grande assim a quantidade de plantas, nem que tem disponível, nem que as pessoas utilizam no jardim. Também plantas têm questão de moda, tem plantas que períodos têm mais moda, outros têm menos moda. Palmeira, tem período que está usando um tipo de palmeira no paisagismo, tem outro que para aquela palmeira e passa a utilizar outras palmeiras. Então tem uma questão de moda também, ou modismo ali daquela planta. Então vamos, na hora de situar, primeiro eu vou falar dos adubos que são necessários para a planta e depois a gente vai falar da importância deles e aí a gente vai tentar ilustrar com fotos e falar das deficiências nutricionais, que é o assunto principal, que a gente falando de química é um assunto que muitas vezes tem gente que morre de medo de química, né? Igual tem muita gente que tem medo de matemática, medo de química. E quem trabalha com jardim muitas vezes tem que trabalhar bastante com química, desde produtos que vai utilizar para combater pragas, herbicidas, fungicidas, inseticidas, ele tudo tem uma química. Os adubos orgânicos e minerais também tem uma química muito grande ali. E na planta também tem a parte química dentro da planta, que ela recebe esses nutrientes ali dentro de uma parte dela. Por exemplo, dentro da clorofila, que faz fotossíntese na planta, tem uma parte química ali que em luz, com temperatura, com água e o ar e nutrientes transforma aquilo em carboidrato. Então tem uma química ali dentro muito importante. Tem a química da respiração, tem a química da transpiração, tem a química de formação de carboidrato. Então dentro da fisiologia da planta tem muita química ali envolvida ali. Então para quem trabalha com isso, é um assunto também extremamente interessante dele ter uma informação aqui. Então vou pegar aqui um primeiro material aqui para vocês verem. Então aqui eu peguei um de micro, vou pegar o de macro. Então o que eu procurei? Primeiro vamos falar dos nutrientes, depois nós vamos falar qual a importância deles e depois desses sintomas de falta desses nutrientes que a gente tem nas plantas de modo geral. Então ali, como nutrientes principais ali, a gente divide em macro e micronutrientes. Então aqui nessa tabela que vocês estão vendo aí, vocês estão vendo os macronutrientes, que nós colocamos aqui os 6 macronutrientes aqui. Então tem algumas literaturas que colocam, por exemplo, sílica, mas sílica é mais um nutriente, não é um nutriente essencial, é um nutriente importante para várias espécies, mas não são para a maioria das espécies. Níquel também, selênio também, então tem outros nutrientes além desse, mas esse é que a maioria dos pesquisadores trabalham com 13 que nós vamos falar. 6 macronutrientes e 7 micronutrientes, dando um total de 13. Lógico, não esquecendo dos 3 nutrientes que vêm do ar e da água. Do ar ele retira do CO2 e da água, que é o hidrogênio e o oxigênio ali também. Então CO2 também, o carbono e o oxigênio, que são carbono, oxigênio e hidrogênio, que vem como resultado direto da fotossíntese, que é a formação de açúcar e amidos ali dentro da planta, que são os carboidratos, que aí faz com que a planta consiga produzir, vamos dizer, sua energia para transformar essa energia, que é essa glicose, né, que são esses açúcares, transformar essa energia em folhas, frutos, alimentos, e que até nós seres humanos utilizamos dessa produção da energia da planta para nos alimentarmos. Para alimentarmos. Os animais, de modo geral, alimentam muito dessas plantas para isso aqui. Então vamos lá. Então a gente tem aqui, nesses 6 nutrientes que estão aqui, que vocês estão vendo, nitrogênio é o primeiro. Ali tem a fórmula ali, ninguém precisa decorar isso, tem que saber que N normalmente se refere a nitrogênio. E esse nitrogênio, ele tem algumas funções que nós vamos falar daqui a pouco, ali em separado deles. O fósforo, que o elemento ali, ele é representado pela letra P.
o potássio, que é representado por K, o cálcio, que é o Ca, magnésio, que é o Mg, e o enxofre, que é o S. Esses macroelementos, quer dizer, macro, maior. A planta utiliza todos esses elementos em maior quantidade. Os micronutrientes que nós vamos falar em seguida, a planta utiliza ele em menor quantidade. Então, são por isso que são micronutrientes. Micro menor, macro é maior. Mas macro com micronutrientes não quer dizer que os micronutrientes são menos importantes pela planta utilizar em menor quantidade do que os macronutrientes. Todos eles têm muita importância dentro da planta. Sem um deles, a planta não consegue completar o seu ciclo vital. O que seria o ciclo vital? Seria germinação, seria... Deu uma baixa conexão aqui. Vocês estão te ouvindo? Vocês estão me ouvindo bem aí agora, gente? Aperta o coraçãozinho. Se tiver, aperta o coraçãozinho se vocês estão ouvindo bem. Que deu uma falhinha aqui da internet, mas nós já vamos continuar. Já vou parar exatamente no ponto que parou aqui. Que a Mônica alertou certinho no ponto aqui. Então, se tem coração, tá todo mundo vendo, então tá jóia. Escutando, então tá bom. Então, vamos novamente aqui. Então, os macronutrientes, pelo fato, e micronutrientes, qualquer um deles que faltar, a planta não consegue completar o seu ciclo vital, que seria germinar, desenvolver, crescer, passar a produzir sua parte reprodutiva, flor, e se for o caso de uma planta completa, o fruto também. Com isso, essa planta conseguiu completar o seu ciclo vital, que é produzir novas sementes e perpetuar a espécie. Quando falta um macro ou um micronutriente, alguma fase da planta ela para e não consegue finalizar o seu ciclo vital. Então, por isso que esses nutrientes são considerados os nutrientes essenciais para as plantas. E aí a gente fez essa relação, vocês estão vendo aí que essa tabela de 6 macronutrientes, e nós vamos ver a posterior a relação de micronutrientes, que são 7 micronutrientes que nós vamos passar aí para vocês. Então, vamos falar primeiro de cada um, aonde ele atua principalmente na planta. Então, o primeiro é o nitrogênio, que é o N. Ele é absorvido pela planta em forma de nitrato, que é esse NO3-, NH4+, e NO2- ali. Então, a planta absorve dessa forma. A gente não vai preocupar muito na química como ela absorve, mas vai preocupar como ela atua dentro da planta. Então, o nitrogênio é principalmente pela parte de crescimento vegetativo da planta. Guardem esse termo, crescimento vegetativo. É a parte da planta de coloração verde, brotação nova, crescimento da espécie como um todo. O nitrogênio é diretamente responsável. E ele participa também da clorofila, daquele pigmento verde. Por isso que ele é importante na fotossíntese. É um dos elementos que a maioria das plantas utilizam ele em grande quantidade, principalmente quando está naquela fase vegetativa da planta, aquela fase de crescimento da planta. Então, o nitrogênio que a gente vê, ele participa do crescimento vegetativo da planta. Então, se você tem uma planta lá de coloração de folhas com coloração amarelada, um dos motivos, nós vamos falar o sintoma da mobilidade dele, um dos motivos é a gente tem que colocar algum adubo nitrogenado. E os adubos orgânicos normalmente têm também quantidade de nitrogênio. Então, na hora que a gente põe um esterco de gado curtido, um humus de minhoca, um composto orgânico, uma turfa, que é um tipo de adubo orgânico, todos esses elementos têm nitrogênio ali na sua... vai sendo liberado e a raiz vai absorvendo nitrogênio e vai desenvolvendo aquela parte vegetativa, de coloração verde e crescimento. Plantas de folhagem, de modo geral, são bem exigentes em nitrogênio. Quais são essas plantas de folhagem? Gramados, você vê que são só folhagens, palmeiras, os filodendros, de modo geral, são plantas de folhagem, aráceas, são plantas aí que dão em Mata Atlântica, de modo geral, são plantas de folhagem,
e assim vai. Então, plantas que você praticamente só vê folhas são plantas que são mais exigentes nesse elemento nitrogênio. Daqui a pouco nós vamos falar como a gente vai fornecer eles também. Então, daqui a pouco também, o principal do nosso assunto, que é quais são as deficiências dele ali na planta. Fósforo, segundo elemento que nós vamos falar, ele tem três importâncias principais ali dentro da planta. Primeira, ele diretamente na formação de flor. Então, se eu tenho plantas que têm flor, um dos elementos importantíssimos para essa planta é o fósforo. Então, todo nutriente, todo adubo que você vê, esse adubo é importante para a floração da planta. Então, esse adubo sendo importante para a floração da planta, ele pode olhar na formulação dele que ele vai ser rico em fósforo. Além de ser rico em fósforo, não basta só aquele número alto, a fonte que veio esse fósforo é muito importante. Porque se vier de fontes, de matérias-primas de boa qualidade, são bem mais caras essas matérias-primas, mas a assimilação também desse nutriente também é muito maior. Isso de qualquer um nutriente que a gente estiver falando aqui desses três nutrientes. Então a fonte também, de onde vem esse nutriente, vai ter mais absorção ou menos absorção pela planta também. Então o fósforo é responsável pela floração, pelo fruto e pela formação da raiz. Então nós estamos falando em duas etapas separadas da planta. Principalmente no plantio, o fósforo é importante porque você quer formação de raiz. Plantio, você está com uma muda pequena, com pouca raiz, e você quer formação de raiz. Então o fósforo para o plantio é um adubo extremamente importante. Ele também, para a planta já estabelecida, que você quer a parte reprodutiva, a gente chama a flor uma etapa reprodutiva da planta, porque a flor é onde tem os órgãos sexuais da planta, onde tem o androceu, onde tem o gineceu, que é a parte masculina e feminina. Tem algumas plantas que só tem até parte feminina, tem outras que só tem parte masculina e tem outras flores que tem as duas partes ali, masculina e feminina, que é a questão da maioria das plantas ali. Então, na formação dessa parte reprodutiva, o fósforo é extremamente importante. Então, se eu quero induzir floração numa planta, a gente coloca adubo à base de fósforo. E as deficiências a gente vê com as características que nós vamos falar a seguir aqui. Potássio. Potássio também é um nutriente importante para a planta. A planta utiliza em grande quantidade. Nitrogênio é o principal, é que a planta utiliza em muita quantidade. Potássio a planta utiliza em segunda, em termos de quantidade, bastante. Fósforo é o terceiro que a planta utiliza em quantidade. Por isso que alguns autores até separam o nitrogênio, o fósforo e o potássio como macronutrientes primários. Não quer dizer que o cálcio, magnésio e enxofre, por alguns autores considerarem macronutrientes secundários, sejam menos importantes. Às vezes eles são até mais importantes, principalmente que a gente está falando de jardinagem, e na jardinagem o pessoal é muito comum só trabalhar com 3 nutrientes, NPK, 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 que tem só nitrogênio, fósforo e potássio. Fica faltando 10 nutrientes para a planta. Então, em algum momento, vai ter deficiência de nutrientes, sim, que vão ser sintomas que nós vamos estar falando ali na frente. O cálcio, o potássio, que eu não falei dele, das características dele. Então, o principal fator é o acabamento da flor. Então, o fósforo dá indução floral e o potássio dá o acabamento, a coloração da flor, tamanho da pétala, porte da flor. E se for uma questão de planta que tenha frutos, o fruto também, o potássio também é extremamente importante para a formação desse fruto também. Então ele tem esse papel muito importante ali para resistência da planta e formação para acabamento da flor e do fruto. Então resistência, quando a gente fala resistência, é resistência à doença e a pragas. Por quê? O potássio ele está diretamente ligado na parede celular também da planta. Então não é parede celular, a planta tem células e essa parede celular fica mais espessa. Também um outro fator que é muito importante é nos estômatos, ele abre e fecha principalmente em relação a potássio. Primeiro, o que é estômato?
Estômato é como se fosse aqueles porinhos que são só vistos pelo microscópio, onde a planta na folha perde água. Então ali está cheio de estômato, cheio de poros mesmo, mas são só vistos através do microscópio, e através dele ele vai evaporando gotículas minúsculas de água. O potássio, ele ali nesse estômago, ele é responsável por abrir e fechar. Por isso que a deficiência de potássio que nós vamos ver ali causa a planta, normalmente a folha enrola. Por quê? Está faltando potássio, essa folha diminui essa abertura da abertura e fechamento do estômago, passa a não ser com alta eficiência e a folha murcha. Então o potássio está muito ligado à transpiração da planta. A perda de água, principalmente, que ocorre nas plantas é através das folhas. E o potássio está diretamente relacionado a isso. A resistência, perda de água e acabamento da flor e do fruto. Cálcio. Cálcio é um outro elemento, é o quarto elemento que nós estamos falando aqui. Ele é responsável, os nossos solos aqui no Brasil, de modo geral, são ácidos. Então a gente tem poucos solos que não são ácidos, a maioria tem acidez e alto teor de alumínio. Então o cálcio, ele diretamente está relacionado na correção da acidez e também no desenvolvimento das raízes, principalmente dos pelos absorventes, aquelas raízes que formam em dias e horas. Então o cálcio é um elemento também muito importante para o plantio, para corrigir a acidez do solo e como segundo fator para formar a raiz. Então nós falamos dois elementos desses macronutrientes importantes no crescimento, fósforo e cálcio. Magnésio, como o outro elemento, o quinto elemento que nós estamos falando dos macronutrientes, ele é muito importante, ele está diretamente ligado na clorofila. A clorofila é o pigmento verde e é um dos principais pigmentos responsáveis pela fotossíntese. Então, o magnésio, principalmente para plantas de sombra, é um macronutriente muito importante que não pode faltar. Faltando esse macronutriente, aquelas plantas ali de sombra, eu dei exemplo até na live de adubação delas, que foi o caso de palmeira rafis, amiocuca, pacova, espatifilo, antúrio e várias outras plantas. É um nutriente que não pode faltar, faltando ele vai ter menos clorofila, tendo menos clorofila, a planta vai ficar menos eficiente em pegar aquela pouca luz do ambiente e transformar aquilo em açúcares e amidos, em carboidratos. Enxofre, ele participa principalmente da proteína, então é mais difícil de você ver o enxofre ali, porque os outros têm parte da planta que a gente vê. Nitrogênio, folhagem, fósforo, flor e raiz, potássio, um pouco mais chato, mas você vê a planta murchando, cálcio, raiz, magnésio, pigmento verde também, parecido com o nitrogênio, mas mais específico para clorofila. O enxofre já é uma questão assim, mais você tem que acreditar. Ele está ali participando ali, principalmente da proteína, ali, da formação das proteínas ali dentro da planta. Então vou passar aqui para um outro slide. Deixa eu pegar aqui, peraí. Deixa eu pegar, voltando. E vamos falar aqui dos micronutrientes para a gente começar a falar das deficiências em seguida. Então deixa eu pegar. Ele está aqui pequenininho. Vou passar ele maior para vocês enxergarem, acho que facilita aqui. Então aqui nós estamos falando de 7 nutrientes, já falamos que tem outras literaturas, consideram mais alguns, mas não são essenciais. São importantes para várias espécies, mas não para todas. Então o primeiro é o cobre. Então o cobre é um elemento aqui importante para a planta. Então esses micronutrientes, pelo fato da planta utilizar ele em pequena quantidade, não quer dizer que eles são menos importantes ali para a planta. Então vocês vão ver, por exemplo, que em pequenas quantidades a gente tem deficiência desses elementos. Por isso a importância da gente acrescentar adubo orgânico nos nossos jardins. Nos adubos orgânicos a gente tem normalmente nitrogênio e tem quantidades razoáveis da maioria desses micronutrientes que vocês estão vendo aí nessa tabela ali.
Então, aqui está de forma diferente do que eu estou aqui seguindo, mas esses micronutrientes pela planta utilizarem em menor quantidade não quer dizer que eles são menos importantes ali para a planta. Então, vamos à questão do cobre. O cobre participa principalmente do fator enzimático ali nas plantas. Então, essas enzimas ali da planta que formam o cálcio, é difícil da gente quantificar e mostrar para vocês. Ferro ele também está relacionado à clorofila, ao pigmento verde. Igual nós falamos do magnésio, são 3 elementos diretamente ligados ao crescimento ali e coloração pigmento verde na planta. Então, ferro, manganês e nitrogênio. Ferro é micronutriente, manganês macronutriente, magnésio, macronutriente, e nitrogênio, macronutriente. São 3 elementos que estão diretamente ligados à clorofila. Clorofila, pigmento verde. Então, toda vez que planta tem deficiência de ferro, a tonalidade da folha fica amarelada. Toda vez que tem deficiência de nitrogênio, tonalidade da folha fica amarelada. Toda vez que tem deficiência de magnésio, também a deficiência dele vai dar uma flor amarelada. Alguns em uns pontos e outros em outros pontos que nós vamos falar a seguir, para você ver esses sintomas de deficiência em plantas ali. Manganês, zinco, cloro. Cloro a gente tem pouca deficiência em jardim. É muito raro ter deficiência, porque a água que a gente utiliza normalmente tem cloro para irrigação ali. Então é muito pouco provável de deficiência de cloro. Cobre é muito comum deficiência, ferro é muito comum deficiência, zinco é muito comum, boro é muito comum. Molibdênio, cloro e manganês, menos comum nos jardins de modo geral. Então, com esses elementos aqui que a gente vai estar principalmente falando a questão da deficiência, os que são mais comuns ter deficiência nos jardins aqui. Então, vamos aqui à questão aqui das plantas propriamente ditas aqui, para a gente pegar aqui. Então, eu vou ver, não está em ordem, eu não sei se vai embolar um pouquinho, mas deixa eu ver se eu consigo colocar um pouquinho na ordem de nitrogênio. Vamos ver aqui, para facilitar aqui para vocês, aqui, ó. Então, vou falar primeiro a deficiência de nitrogênio. Eu acho que facilita bem a gente falar dessa deficiência de nitrogênio. Por quê? Porque a gente falando dessa deficiência de nitrogênio, quais são os sintomas? A gente tem uma característica que é muito importante para vocês guardarem isso. Eu depois vou fazer uma tabelinha e mandar para vocês. Essa deficiência que eu vou falar é uma questão da mobilidade dos nutrientes dentro da planta. Então, os nutrientes têm mobilidade no solo, que nós falamos em aula de adubação, e eles, depois que entram dentro da planta, têm mobilidade dentro da planta. Então, por exemplo, tem 2 nutrientes que são imóveis dentro da planta. Imóveis assim, depois que ele entra, chega naquele local onde ele está atuando, que é a questão do cálcio e a questão do boro, eles são imóveis dentro da planta. Esses 2 nutrientes, tanto o cálcio quanto o boro, eles chegam na área de atuação dentro da planta, eles não movimentam mais. E já tem outros nutrientes que são móveis dentro da planta. Então são bem móveis da planta, que é a questão do nitrogênio, ele é bem móvel. Então quer dizer, se a planta hoje ela tem nitrogênio, amanhã ela não tem, ela vai mandar nitrogênio das folhas velhas e vai mandar esse nitrogênio para as brotações novas. Isso quer dizer, todo elemento que é novo, que é móvel dentro da planta, ele manda para os brotos novos aquele nutriente. Consequentemente, a deficiência dele vai aparecer sempre em folhas velhas. Isso é uma regra muito importante para facilitar o aprendizado, já que nós estamos falando de coisas mais difíceis de ver. Então, toda vez que você vê nitrogênio,
fósforo, potássio, magnésio e cloro, esses 5 elementos são móveis dentro da planta. As deficiências ocorrem sempre em folhas mais novas, porque quando falta, ele move dentro da planta das folhas mais velhas. Deficiência sempre nas folhas mais velhas. A deficiência, desculpa, a Mônica me corrigiu aqui, tá certo. A deficiência ocorre sempre nas folhas mais velhas, porque ele sai das folhas mais velhas pelo fato dele ser móvel e vai para as brotações novas, para os brotos novos. Então, quando faltar um desses 5 elementos, repetindo aqui só para vocês guardarem, nitrogênio, fósforo, potássio, magnésio e cloro, eles são móveis na planta, consequentemente, as folhas mais velhas é onde vai ter os primeiros sintomas. Lógico, se a deficiência perdurar por muito tempo, não vai ter, vai acabar das folhas mais velhas, não vai ter nem nas folhas mais velhas, nem nas mais novas, mas sempre ocorre primeiramente nas folhas mais velhas. E os outros elementos, 2 imóveis que nós falamos, repetindo aqui cálcio e boro, e tem outros que são pouco móveis, que é a questão do enxofre, cobre, ferro, manganês, zinco e molibdênio. Então, os móveis, o N, o PK, Mg e Cl, são 5. Estamos falando de 2 que não são móveis praticamente de nenhuma forma, que é o cálcio e o boro. Os outros que sobraram, que são poucos móveis, que são outros 6 elementos para completar os 13 que nós estamos falando, é o enxofre, cobre, ferro, manganês, zinco e molibdênio. São praticamente quase todos os micronutrientes, com exceção do cloro e com exceção do boro, que não é móvel. Cloro, que é móvel, e boro, que não é móvel. Todos os outros micronutrientes você considera que são pouco móveis ali, tá? Dentro da planta. Quase não movimentam dentro da planta. Então eu falei isso só para facilitar o que nós vamos estar falando agora. Então vamos lá. Deficiência de nitrogênio em planta. Então aqui tem uma planta de um lado que está menos N, que está faltando nitrogênio. Então as folhas mais velhas apresentam com coloração amarelada. Esse amarelo é o amarelo como um todo na planta. Então, principalmente na parte mais baixa, na parte interna da planta, isso ocorre. Ocorre em jasmim do cabo, ocorre em várias plantas ornamentais. Tem outras fotos aqui de deficiência de nitrogênio, mas é uma característica de sempre ocorre o amarelecimento das folhas mais velhas e as folhas mais novas ainda estão verde ainda. Então, as folhas mais velhas, pelo fato do nitrogênio ser um daqueles elementos que nós falamos que é muito móvel dentro da planta, a planta manda das partes mais velhas que ela tinha nitrogênio para a parte mais nova. E a falta dele vai ser mostrada exatamente nas partes mais velhas da planta, nas folhas mais velhas e nas partes mais internas da planta, nas partes mais baixas da planta, que coincide com as partes mais velhas dela também. Então aqui tem esse sintoma aqui de falta de nitrogênio. Depois nós vamos mostrar outra foto e vamos falar dele novamente. Vamos falar da deficiência de fósforo. Essa é uma característica, a foto está um pouquinho embaçada aqui, mas é uma característica muito interessante da deficiência de fósforo. A folha fica nessa tonalidade meio arroxeada, principalmente nas beiradas. Lembra que o fósforo também, beirada nas pontas da folha, quando eu falo nas beiradas, nas pontas das folhas ali, fica com a coloração arroxeada ali. Então aqui tem outra característica, tá vendo? Uma planta, ali um alface, vocês estão vendo, com deficiência de fósforo, tá vendo essa coloração arroxeada? Viu isso? Raramente tem erro. A maioria, mesmo em plantas ornamentais, é essa deficiência de fósforo, que ocorre também principalmente nas folhas mais velhas. E lógico, porque o fósforo também está dentro daqueles elementos que são móveis na planta. Então primeiro vai aparecer nas folhas mais velhas, para depois ir para as folhas mais novas também, que vai passar a ocorrer. Quando faltar mais tempo, vai passar a ocorrer nas folhas mais novas também, essa coloração roxa.
Então, essa coloração arroxeada que você vê nas folhas é um sintoma de deficiência de fósforo que ocorre ali nas suas plantas ali. Quando a flor aborta a floração, quando a planta aborta a floração, pode ser sintoma de falta de fósforo? O broto e ele cai. A Mônica fez uma pergunta aqui que eu sei que vai ser dúvida de muitas pessoas. Quando a flor começa a brotar, aparece o botão e esse botão cai antes de abrir ou antes de terminar a abertura da flor, provavelmente se for deficiência, às vezes pode ser algum inseto sugando ou outro motivo. Mas se for deficiência, é principalmente daquele que nós falamos do acabamento da flor, que é o potássio. Ele é importantíssimo na formação, no acabamento para a floração. O fósforo da indução floral. O potássio é para a formação da flor, consequentemente formação do fruto. Então quando cai flor que não tem um motivo de algum inseto sugando ou outro motivo, uma das deficiências é a deficiência de potássio. Essa deficiência de potássio não deixa que a flor dê o acabamento e nem que o fruto dê o acabamento. Então, que é o próximo nutriente que nós vamos falar agora, que é a deficiência de potássio ali. Então, deficiência de potássio. A flor não chega a formar, a cor da flor também. A flor fica com diâmetro menor, então tem uma aqui de potássio, que é até flor. Vou passar aqui, ó. Aqui está de cobre. Tem outra aqui. Enxofre. Tem um outro de flor. Tá aqui, deficiência de potássio. Isso é numa planta até de folhagem, é uma dracena. Então ali está uma deficiência de potássio, deficiência generalizada de potássio. Então fez análise dessa folha para ver qual deficiência de nitrogênio que estava tendo, de nutriente que estava tendo, e detectou que foi o potássio. Potássio também, ele é móvel na planta, então reparem que ele saiu da parte mais velha e foi para a parte mais nova. Deu uma clorose geral, então alguém pode falar, está parecendo muito com o nitrogênio ali. Tem sim uma certa confusão, mas a ponta da folha, se a gente visse a folha mais próxima, está uma coloração avermelhada, diferente do roxo do fósforo. Fica uma coloração mais vermelha ali. Eu vou mostrar outra foto aqui, que está mais próxima, que você vai ver a foto mais característica aqui. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui que eu lembro. A foto eu estou olhando aqui. Eu lembro que é uma folha de gramínea. Deixa eu ver só se é essa aqui. Essa é a mesma. Aqui. Essa está interna. Espera aí, só um pouquinho, que eu estou pegando a foto só para ilustrar o que a gente está falando aqui, que é a deficiência de potássio mais próximo aqui. Não sei, não achei aqui não. Mas vamos falar no assunto aqui, enquanto isso está procurando a foto aqui. A Mônica está procurando a foto aqui. Então essa é de potássio, vocês estão vendo, mas a borda dela, de potássio, ela enrola, ela dá uma certa enrolada para o centro da planta, então há um dobramento da folha e fica avermelhada também essa foto também. A folha também. Uma outra deficiência aqui que nós vamos ver... Você vai falar de cálcio? Cálcio. Vamos falar do cálcio. Deixa eu pegar aqui. Deficiência de cálcio, a gente vê... Vai ter falta de formação de raiz, que é difícil a gente ver, você só vai ver tamanho diferente de raiz, então as fotos não são ilustrativas, mas no fruto é muito comum dar esse fundo preto no fruto, que é uma deficiência de cálcio, então esse fruto não forma como um todo. Ele para a formação dele e não chega a formar a ponta do fruto ali, que muita gente chama até de fundo preto ali, que é um sintoma muito característico de deficiência de cálcio na planta ali. Outra deficiência de nutriente na planta é a deficiência de magnésio. Aqui tem uma planta muito comum, que a gente tem em jardim, é uma cica, aquela cica revoluta. Aí está uma deficiência de magnésio que muitos jardineiros, muito paisagistas confundem até com fungo. Não tem nada a ver com fungo, porque na hora que você olha ali com uma lupa
ou num dia bem claro, não precisa nem de lupa, você não vê parte necrosada da folha e parte necrosada é marrom em volta do amarelo. Quando você vê o marrom em volta do amarelo, é sintoma sim de um fungo ali. Mas quando você vê só esse amarelecimento ali, e o magnésio, lembra que ele está nas partes, ele é um daqueles nutrientes que são móveis na planta. Então ele vai acontecer nas folhas mais velhas primeiro, que você vai ver o sintoma, porque a planta manda aquele nutriente que está faltando das folhas mais velhas para as folhas mais novas. Aí você vai ver nas folhas mais velhas esse amarelecimento ali, principalmente deixando as nervuras centrais mais verdes. Vai ter outra folha aqui com deficiência. Então aqui, ó, deficiência de ferro e magnésio. O que é isso? A nervura da planta fica verde escura e a lâmina foliar entre as nervuras fica amarela. E isso aqui é no jasmim, aquela Gardenia jasminoides, que é aquele jasmim do cabo que dá aquela floração amarela, muito comum de acontecer no jardim, principalmente por deficiência de ferro, tá, gente? Mesmo quem, por exemplo, em Belo Horizonte é muito comum, em condomínios que estão na região sul de Belo Horizonte, indo para Nova Lima, região de Nova Lima, é muito comum ter solos com ferro. Mas às vezes esse ferro que tem ali, solos com minério de ferro, às vezes nesse solo tem deficiência de ferro, que a planta absorve ferro 2 e ferro 3, e essa planta está com essa deficiência. Então repare bem, é muito característico essa foto aí, essa anterior do jasmim do cabo, aqui, essa também é um jasmim, não é do cabo, então é aquele jasmim que dá aquelas flores menores ali. Então é muito comum essa nervura ali. Então aqui está a deficiência de ferro, estou aproveitando e falando dos dois, já que está falando que a foto mostra os dois, aqui de ferro, aquela outra ferro e magnésio, e a maioria dos casos é falta de ferro. Por quê? Porque a planta não tem ferro para absorver e essas nervuras vão ficando verde, e a gente chama isso tecnicamente de clorose internerval. Entre as nervuras fica amarelado. Clorose, toda vez que eu falar clorose, é uma coloração amarela da folha. Internerval, nerval é entre as nervuras. Então você vê que nas nervuras está verde e entre as nervuras está esse sintoma amarelo. Em jardim vocês vão ver de vez em quando jasmim manga, que acontece deficiência de ferro, acontece deficiência também de manganês ali, e você vai ver essa característica de clorose internerval. Uma das coisas, quando você pega no começo, folhas mais velhas ficando dessa tonalidade, é sintoma que é o magnésio que está faltando. Folhas mais novas ficando com essas nervuras internervais, é o ferro, que é o que mais acontece em jasmim do cabo, que mais acontece em jasmim manga, que mais acontece em citros de modo geral, na região sudeste, centro-oeste e sul do Brasil. Norte também ocorre principalmente quando a seca é prolongada, aí passa a não absorver esses nutrientes e vai ter deficiência deles, porque a planta não está absorvendo eles junto com a água ali. Tranquilo aqui do magnésio. Vamos falar então do enxofre. O enxofre, ele também é um macronutriente para a planta. Os sintomas dele são semelhantes ao do nitrogênio, dá esse amarelecimento ali, então tem uma certa semelhança. E ele tem uma característica aqui, as folhas apresentam, só que são nas folhas novas que vai ocorrer a primeira deficiência. Não é nas folhas velhas como no nitrogênio. Então, se você pega no começo, você vai ver que as folhas novas começam a ficar toda amarela e as folhas velhas ainda estão verde escura. Então, essa é uma característica direta que é o enxofre que está faltando. Então, dá aquele amarelecimento total. A diferença com o nitrogênio é que o nitrogênio ocorre primeiro nas folhas mais velhas e que o enxofre ocorre primeiro nas folhas mais novas. Porque o nitrogênio
ele é móvel dentro da planta e o enxofre é pouco móvel dentro da planta. Então aí já vem a diferenciação, por isso que eu falei no início da nossa live dessa característica de movimentação dos nutrientes dentro da planta. Então isso facilita muito a gente identificar, é folha nova ou é folha velha? Você já elimina um tanto de nutriente quando acontece nas folhas novas. E por quê? Porque quando acontece nas folhas novas é sinal que aquele nutriente não é móvel dentro da planta. Quando acontece nas folhas velhas, é sinal que aquele nutriente é móvel dentro da planta. Então aí está a característica do enxofre. Agora vamos falar de forma aleatória. Aqui são os micronutrientes de modo geral. Esse aí até que nós vimos é o boro, que nós vimos ali. Aqui, ó, zinco. Tá vendo que tá lembrando aquela deficiência que nós falamos do ferro e do manganês? Só que com uma característica um pouco diferente dele, tá vendo? Ó? Lembra, voltando à foto, tá vendo? Ó? Aqui o centro dele, e ocorre também nas folhas aqui, fica verde. E vai acontecendo um amarelecimento não fica verde todas as nervuras, mas o centro dele, então há uma clorose sim, mas não internerval de modo geral. Há uma clorose que o centro fica mais verde e as pontas amarelas. Então isso aqui é um citrus de modo geral, acontece essas deficiências tanto de zinco, quanto de magnésio, quanto também do ferro ali na questão dos citros ali de modo geral. Tem outro aqui também, esse é de ferro, essa deficiência. Esse molibdênio, nós vamos falar aqui na frente. Isso aqui é um bico de papagaio. Então, bico de papagaio, você vê que dá uma clorose com a deficiência de molibdênio. Molibdênio é pouco móvel, então as folhas novas vão ficando com a borda toda amarelada. Então, repare a diferença dos outros, que fica entre as nervuras amareladas, esse fica a borda toda amarelada. Não é muito comum, é comum em viveiro para produtor que faz soluções nutritivas. Em solos, em jardins, é pouco comum ocorrer essa deficiência de molibdênio ali na planta. Aqui tem a deficiência de manganês, que nós comentamos ali já. Então tá vendo, tem a clorose bem internerval, aí já está no estado bem avançado. Então as plantas estão bem deficientes ali já nesse nutriente ali. Enquanto eu não colocar esse nutriente, a planta não consegue ficar normal. Se eu colocar só nitrogênio, fósforo e potássio, nada vai resolver para aquela planta continuar desenvolvendo e crescendo. Daí é importante pôr nutrientes que tenham mais macro e micronutrientes ali para suprir essas deficiências ali. Pois é, na ausência de conseguir identificar, de forma geral, tá, qual que é a forma que a gente tem para tratar isso? De modo geral, a gente procura oferecer um buffet mais completo para nossas plantas do jardim. Então, para a gente não ficar preocupado em deficiência pontual, ali porque a gente tem muita variedade de planta, algumas um pouco mais exigentes de alguns nutrientes, outras um pouco menos exigentes de outros nutrientes, é muito importante a gente fornecer um buffet mais completo para a planta. Qual seria esse buffet mais completo? Adubos que teriam mais macro e micronutrientes ali. Então você vai pegar adubos ali que tem, na hora que você vira o rótulo, você tem uma quantidade maior de macro e micronutrientes. Então você tem aqueles adubos. Eu vou pegar um adubo aqui da Terral, que é um adubo orgânico, organo-mineral. Então ele tem adubos orgânicos e tem adubo mineral. Pelo fato de ter adubo orgânico mineral, se você ler aqui na composição dele, você vai ver que tem vários macro e micronutrientes aqui dentro dele aqui. Lembrando que não só olhar a porcentagem dele, mas é muito importante a fonte da matéria-prima. Se vier de fonte de matéria-prima de boa qualidade, o custo para fazer aquele adubo aumenta e, consequentemente, a absorção também daquele adubo é muito maior pela planta. Então, toda vez que a gente fornecer adubo
que tem mais quantidade de macro e micronutrientes, consequentemente aquela planta vai ter menos deficiência desses macro e desses micronutrientes ali também. Essa questão de deficiência de nutrientes, quando a gente coloca adubo orgânico, é muito importante que os micronutrientes quase sempre estão relacionados com a adubação orgânica. O que é adubação orgânica? Humus de minhoca, esterco de gado curtido, os compostos orgânicos de modo geral. Turfa é um tipo de adubo orgânico que tem na maioria do pessoal que trabalha com adubo orgânico como matéria-prima de qualidade, trabalham muito com matéria orgânica e turfa, porque turfa ele consegue quantificar aquela quantidade de matéria orgânica. Então eu te vendo hoje um adubo orgânico, amanhã se eu vender aquela turfa, a fonte é a mesma, eu estou te fornecendo a mesma fonte de matéria orgânica. Isso é importante para você ter uma padronização do que você está comprando. Não quer dizer que, por exemplo, se eu pego um esterco de gado, por exemplo, que está em pastagem, ele vai estar no período de seca, comendo capim. Eu vou ter dois inconvenientes ali para o jardim. Um, que pode ter erva daninha. O segundo inconveniente é que vai diminuir enormemente a quantidade de nutrientes, principalmente micronutrientes, porque aquele gado vai estar deficiente em alimento, o capim vai estar seco, o pasto vai estar seco, consequentemente o esterco proveniente daquele capim com baixa quantidade nutricional vai me dar um esterco também, que vai me dar, no final tudo tem a mesma aparência, mas na hora que você faz uma análise, a quantidade de micronutrientes vai ser bem menor de um esterco de um gado que está confinado, recebendo toda a adubação balanceada ali no coxo. Então isso é muito importante, a gente ter essa noção ali do que a gente está procurando comprar para dar o melhor para a nossa planta. E padronização é uma coisa que a Terral sempre procura ali para a gente ter. Vamos fechar a live e aí voltar com as perguntas. Agora nós vamos fechar a live, porque já está dando quase 1 hora já de live, para a gente poder salvar ela aqui no Instagram e vamos abrir voltando com as perguntas aqui. E a gente vai respondendo as perguntas suas aqui. Então até daqui a pouco aí. Volta aí, aguenta aí que nós já estamos voltando aí para abertura para vocês. Um abraço.